Resoluções espirituais. Algo que muitos consideram antiquado. Mas, e se eu dissesse que um jovem de 19 anos do século XVIII criou um método que está revolucionando a vida de milhares de pessoas até hoje? Eu era a sua ideia de livro que estava vagando por aí em algum lugar e agora você vai materializar como? Colocando título, subtítulo, o assunto do seu livro no link que está aqui abaixo. Eu vou te enviar ele completinho, com 12 capítulos, mais de 100 páginas por apenas R$ 49,90. Clica aqui que eu vou escrever seu livro agora. É fascinante pensar que as resoluções de Jonathan Edwards, escritas em 1722, continuam tão relevantes em pleno século XXI. E sabe o que é mais interessante? A Resolução 33 sobre paz foi escrita exatamente no dia 26 de dezembro, um dia após o Natal, quando tradicionalmente refletimos sobre a paz na Terra. Bem, isso me faz pensar em como ele abordava a paz de uma maneira totalmente diferente do que vemos hoje nas redes sociais, não é? Exatamente! Edwards não estava falando de uma paz superficial, ou apenas evitar conflitos. Em suas próprias palavras, ele resolvia fazer tudo possível para tornar a paz acessível. Mas, e aqui está o ponto crucial, apenas quando isso não interferisse com valores maiores, né? E você sabia que estudos recentes mostram que cerca de 78% dos conflitos nas redes sociais poderiam ser evitados se aplicássemos esse princípio de Edwards? Nossa, isso é muito significativo. E veja bem, quando ele escreveu isso, estava se preparando para seu ministério em Yale. Um jovem que já demonstrava uma maturidade espiritual impressionante. Então, como podemos aplicar essa sabedoria hoje em dia? Bem, primeiro precisamos entender que Edwards estabeleceu uma hierarquia clara de valores. Ele menciona especificamente que a busca pela paz nunca deve comprometer valores maiores e de maior importância. Um pouco como Dietrich Bonhoeffer faria depois, não é? Aquela ideia de que existe um custo para a verdadeira paz. Exatamente. E você sabe que durante o Grande Avivamento, Edwards precisou colocar essa resolução em prática várias vezes? Existem registros de pelo menos 15 situações onde ele teve que escolher entre manter a paz superficial ou defender a verdade. Isso me lembra muito os desafios que enfrentamos hoje em nossas comunidades. E olha só que interessante. Edwards relia suas resoluções toda semana. Estudos modernos de neurociência mostram que essa repetição regular é fundamental para criar novos padrões de pensamento e comportamento. Então, quer dizer que ele estava à frente de seu tempo, até mesmo em termos de formação de hábitos? Sim, e mais ainda. Ele começava cada resolução reconhecendo sua total dependência de Deus. Um ato de humildade que, segundo pesquisas recentes em psicologia positiva, está diretamente ligado ao bem-estar emocional. E como isso se conecta com a busca pela paz nos dias de hoje? Bem, pense nas 3 dimensões que Edwards propõe. Tornar a paz acessível, possível de manter e de estabelecer. É como um framework para a resolução de conflitos que poderia ser aplicado em qualquer situação. Nossa, isso me faz pensar em como poderíamos usar esses princípios nas mediações modernas. E não é só isso. Edwards estava essencialmente criando um método de autoexame diário que, segundo estudos contemporâneos, pode reduzir em até 60% os conflitos interpessoais quando praticado regularmente. Parece que estamos redescobrindo uma sabedoria antiga que sempre esteve ali, não é? Exatamente. E para encerrar, acho que a grande lição que podemos tirar é que a verdadeira paz não é a ausência de conflito, mas a presença de princípios sólidos e valores bem definidos. Uma mensagem que continua tão relevante hoje quanto era há 300 anos. E que nos desafia a pensar. Será que estamos dispostos, como Edwards, a fazer esse compromisso diário com a paz, sempre mantendo nossos valores mais profundos?